Olá, esse aqui é o Telepena, Cosmia Comentada. Eu sou Beatriz. Eu sou o Nery do Stormlight Brasil. Eu sou o Gustavo, do Cosmia Central. Bom, esse daqui é nosso segundo FAQ Telepena, né, no qual a gente responde as suas perguntas frequentes. E antes de a gente começar, né, a responder as perguntas, nós vamos das notícias dessa semana, né, que tiveram mais algumas coisas que aconteceram. Agora, no último dia 21 de abril, Elantris, o primeiro livro publicado do Brandon Sanderson, completou 20 anos. Aí, uma, uma data aí para se comemorar, né? A gente podia comemorar com o relançamento, né? É, Ah, a trama ficou... Eu publiquei no Instagram uma postagem para comemorar também. Aí a trama falou lá que ninguém deixa ela quieta, tá tendo feriado. eu fiquei pensando assim, poxa, o Breno poderia fazer alguma coisa especial e tal, só que ele já fez o Leatherbound, né? 10 anos atrás, no caso. Aí fazer, sei lá, um Leatherbound ainda mais megalomaníaco, aí começa a perder o controle das coisas, né? Porque eu ia ter que fazer pra todos, aí ferrou. Não tem É. como. E ele tem tanto livro, cada vez que um livro fizer Não, aniversário, pois é, lança uma edição especial. Pelo não amor tem de Deus, né? como. Não, ele ainda vai fazer o lançamento também dos livros de Roda do Tempo, né? Em versão Então, Leatherbound. sim. Aí ia perder o controle completamente. Breno fez 20 anos de publicação, né? Porque como foi o primeiro livro dele, digamos assim, em carreira publicado, né? Como autor publicado, ele tem 20 anos atualmente. E ano que vem é a vez de Mistborn completar 20 anos, né? É verdade. Que Mistborn foi lançado um ano depois de Elantris. E por É. falar em Mistborn, tá chegando o lançamento, né? Pois Próximo dia é. 5 de maio, Mistborn tá chegando aí. A trilogia em capa dura, né? Pra quem adquiriu na pré-venda. Uhum. E ainda tá em pré-venda, né? Nesse momento que a gente tá gravando. E se você ainda não adquiriu o seu, você tá pensando em adquirir, vai na loja da Trama e usa o nosso cupom Cosme Central ou Stormlight BR pra você ter 15% de desconto e frete grátis. Uhum. Na loja da trama acabou o brinde, né? Aquele mapa É, não tem o brinde. em tecido, mas eu vi que na Amazon tem ainda. Esses dias eu olhei e apareceu lá. Mas lá não tem Então, um desconto. ela não É, tem desconto. Mas tem o link de filiado também do Cosmil Central e Sunlight BR, para quem quiser comprar com um brinde, né? Vai ser um pouco maior o preço, mas tem um brinde pelo menos. Não sei se isso é atrativo para todo mundo, né? Mas tá aí. Eu sei que eu tô bem ansioso para ter os livros na estante. Ah, também. e a gente viu aqueles vídeos que a Trama postou. Eu achei o livro muito lindo depois que É, finalizou. tá cheio de Ele em capa dura, detalhezinhos, muito né? bonito. Sim, detalhes internos ali. Mas também achei lindo a edição, assim, com vários detalhes coloridos, né? É, meio numa vibe Projeto Secreto, Leatherbound e tal, só que só não tem tantas ilustrações, né? Só tem uns mapas coloridos também, mas tá bem bonita a edição, achei um acabamento bonito. Então, História Secreta de Mistborn vai chegar dia 19 aí pra gente, já tá em pré-venda também. Pra- E o mesmo esquema. Usa o nosso cupom na loja da Trama pra ganhar o desconto lá, 15% Aham, de frete grátis. é. E teve a questão da capa, né, Bia? É que foi ajustada, né? Que ela tava um pouquinho torta, tava dando toque e toda a população fã da Cosmere, tava todo mundo agoniado com aquela capa torta. Nunca rezei tanto pra arrumarem a capa, gente. Assim, se fosse daquele jeito, paciência, né? O que que ia fazer? Protestar na frente da porta da trama? Panelaço. É fazer o panelaço? Não ia dar certo. Então, que bom que eles viram a luz e ajustaram a capa. Mas tava bem melhor do jeito que tá. Eu, sinceramente, não curto muito aquela ilustração como capa. Eu Eu também prefiro não. a outra, que é a flor, né? Eu acho que fica mais bonito, mais misterioso também de qual que é o assunto do livro. Mas tá ok também, tipo, é uma capa americana, né? Igual a edição paperback, eu acho, do conto lá. E é bonita também. E Mas a não me Trama meio que tá não. seguindo esse padrão, né? De lançar as capas iguais às americanas. É. Só o Warbreaker, que foi uma capa diferente, né? Que eu gostei muito Uhum. de que eles fizeram isso. Mas
Fora o Outbreak, todos os outros livros estão seguindo o mesmo padrão das edições americanas, né? No caso de Mistborn, eles não podiam nem mudar a ilustração, né? Porque Sim, o sim. Brandon tá fazendo os lançamentos todos com essa capa no estilo vetorizado, assim, né? De ilustração vetorizada. Mas esses outros acho que estão pegando mais as referências americanas mesmo, porque as britânicas, por exemplo, são todas as capas brancas, né? Eu detesto aquelas capas brancas. As brancas são muito feias. Eu gosto das que eu tenho, que são os da segunda era de Mistborn. De resto, eu não gosto de mais nenhuma. A de Elantris eu não acho tão feia. A de A de Elantris eu Nantes é gosto. legalzinha. E aquela do Arcano deles. Eu também não acho feia, não. A do Arcano eu Mas o nem lembro resto. como é que é. Eu tenho aqui a de Bands of Mourning, que é o Bracelete da Perdição, e do Elsh Metal. Essas duas eu gosto. Eu fico olhando pra elas aqui quase todo dia e acho elas bonitas. Agora, de resto, realmente não Se bem que contem da Segunda comigo. Era, as americanas também são muito feias. É porque, assim, exato, são horrorosas. As únicas ilustrações americanas bonitas da Segunda Era são as do Leatherbound, porque não tem ilustração, é Não só o tem símbolo do ilustração. metal na frente. Porque aquela galera, gente, horrorosa. Aqueles atores na capa, muito feio. Tem as novas capas com o Axe na capa, né? Tem essa, mas também eu prefiro ainda a britânica, que eu acho mais bonita, assim, a branquinha. Eu Mas não é prefiro feia, essas capas não. novas. Mas não é feia, não. Quando eu tiver todos na estante, é bom que eles não tá combinando. Quando a Trama lançar o outro box. O Trama precisa lançar Mistborn Era 2 no começo do ano que vem, igual tá fazendo agora. Exato. Gente, só deixando claro, eu não tenho informações especiais da Trama, tá? Eu tô falando que a Trama vai lançar um outro box. Informações da minha cabeça. Porque tem gente que às vezes acha que a gente é a Trama, né? Sim. Nós não temos informações privilegiadas. Quando temos, vocês não sabem, porque só A gente não sabe pode quando a falar. gente não O sabe, pior que exato. é, Outra coisa que a gente tem pra falar é que no próximo episódio a gente vai fazer um episódio especial sobre o Cosmia RPG. A Uhum. gente vai estar com o pessoal da Tria, a editora que vai publicar o RPG aqui no Brasil. E a gente quer a participação de vocês também. A gente vai abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês mandarem as perguntas, as dúvidas de vocês sobre o Cosmia RPG aqui no Brasil. E a gente vai estar com o pessoal da Tria aqui no próximo episódio. Quando estiver mais perto do dia da gravação, a gente vai mandar lá, tá, gente? Aí vocês ficam de olho quando vocês virem que tem algum story disponível, no Telepena e tal, que vai estar lá a caixinha. A gente também vai avisar no Instagram, né? Essa daqui do FAQ eu esqueci de avisar no Instagram não, no Twitter. Twitter. Eu esqueci de avisar no Twitter que tava rolando. Mas vamos avisar desse daí. Como eu falei lá no começo, não vai ter spoiler de história, tá, gente? Eu acho que a gente vai priorizar responder as perguntas sem spoiler. A gente tá sim pensando em fazer um FAQ com spoiler de tudo que foi publicado no Brasil. Mas eu acho que vai ser muito mais fácil fazer esse FAQ depois de ser relançado o Mistborn e com o lançamento de História Secreta. Eu acho que vai ser bem mais fácil de fazer esse FAQ com spoiler. Então, você que mandou uma pergunta que tem spoiler, sua pergunta não está perdida num limbo. A gente guarda, a gente tem um grupo lá que a gente manda as perguntas que vocês fazem lá, e o que der a gente responde aqui, o que não dá, depois a gente lembra que existem essas perguntas e a gente vai atrás de responder, tá? Então, se você tiver pergunta com spoiler, sem spoiler, pode mandar, contanto que você não dê spoiler na pergunta para outra pessoa, tá? Enfim. E outra coisa, a gente vai ter a LC de Mistborn. Você participa da LC com a gente, lê os 3 livros, História Secreta, e depois você vai ouvir o episódio lá com o FAQ com spoiler. Pois é. Eu acho que tem uma galera esperando, né? Assim, tipo, gente, eu muita vou gente ler esperando. Mistborn. Mas, poxa, só depois que a trama lançar. Agora vai começar a ler, de fato. Não quiseram ler na edição da Leia, né? É porque Enfim. nos últimos anos teve muita gente querendo ter as edições de Mistborn, só que não achava pra comprar. Sim. E agora muita gente vai poder ler com esse relançamento aí. E muita gente vai reler também. E tem gente na edição da trama. Tem gente que prefere muito ler no físico, né? Do que ler um e-book e tal. Enfim, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta do Renan. É verdade que o Brandon é cristão da Igreja dos Santos dos Últimos Dias? É verdade. A Igreja dos Santos dos Últimos Dias também é conhecida como a Igreja Mormon, né?
Mas sim, gente, o Brandon ele é mormon, vira e mexe, isso daí ressurge, esse assunto reaparece, né? E, inclusive, eu tava até ouvindo um pouquinho do nosso FAQ anterior, e, coincidentemente, com essa pergunta do Renan, no nosso FAQ anterior é quando a gente dá a notícia dele respondendo a galera conservadora que leu Wind Truick, porque lá tem um casal homoafetivo, e a galera tava bolada com ele porque ele é mormon e botou um casal homoafetivo nos livros, enfim. O Brandon, ele é um autor que ele já teve, assim, declarações homofóbicas no passado, né, assim, intolerantes, né, mas nos últimos anos, né, não é nem assim 2 anos pra cá, já tem uns bons anos que ele não faz mais esse tipo de declaração e muito pelo contrário. Ele lançou esse texto que a gente falou, né, falando da importância e da representatividade das pessoas, por exemplo, homossexuais, nos livros, porque essas pessoas existem, essas pessoas não devem ser escondidas, né? E ele mesmo diz que ele repensa essa questão do casamento homoafetivo dentro da igreja mórmon. Só que eu já vi assim, algumas declarações dele sobre isso, dele ser mórmon e tal, que ele diz assim, que ele acredita que a religião ela vai mudar de dentro para fora, sabe? Então ele também não vai sair da religião por não concordar com coisas dela. E, enfim, eu não consigo, assim, falar, ai, nossa, a relação dele com a religião é essa, porque é uma coisa extremamente pessoal dele, sabe? Eu acho, assim, que é importante a gente, como leitor, perceber primeiro o que é que sai da boca dele, sabe? Será que ele tá tentando evangelizar os outros? Tipo assim, tentando empurrar a religião dele para outras pessoas? Eu não percebo isso dele, sabe? Ah, será que ele tá tendo, sei lá, atitudes preconceituosas baseadas numa noção religiosa que eu não tenho nada a ver? Isso aí eu também não percebo dele. Então, assim, eu vou seguindo, sabe? É uma coisa pessoal dele, assim, eu respeito, né? Não sou dessa igreja, não tenho a menor pretensão de ser, mas é a religião que ele escolheu, paciência. E vale lembrar que essas declarações que a galera às vezes surge aí, né? Uhum. Traz à tona novamente. Foi coisa de tipo 15 anos atrás, ou até mais. Faz muito tempo já. Muito tempo. E depois disso ele já declarou apoio a essas causas que ele atacou no passado, já diversas vezes. Então, é uma coisa assim que eu mesmo tô bem tranquila com isso, porque não só ele declarou apoio, como ele colocou dentro das suas histórias de forma respeitosa, né? E sobre essa matéria que eu falei, não vão atrás porque tem spoiler, tá, gente? Tem É spoiler isso. do 5º livro, Stormlight, Uhum. o Nature, que a gente não teve publicação no Brasil ainda. Outra coisa também é que o pessoal é muito chato. Eles gostam de cancelar o pessoal por qualquer coisa. Eles querem arrumar qualquer motivo para cancelar o outro e fazem isso com o Brandon direto no Twitter. Isso aí De, acontece mesmo. de tempos em tempos tem alguma pessoa falando: eita, não sei o que, ele é mormon, não quero mais ler. Nada a ver E isso aí. a gente percebe também que ele sempre toca em assuntos religiosos nos livros dele, mas na maioria das vezes a religião tem um papel ruim na história. Vocês já perceberam isso? Isso aí é mesmo. Tipo assim, a religião, quando ele coloca dentro da história, é sempre num ponto de vista. Assim, tem uns que é só ruim mesmo, assim, você vê claramente é ruim. Mas tem outras que é num ponto de vista que a gente tem que questionar, sabe? Que a gente tem que parar pra pensar a respeito, ver se faz sentido. Mistborn mesmo, ele faz um certo trabalho, assim, com religião dentro de Mistborn, dentro de Elantris. E Elantris é muito interessante. É aquele personagem lá, Uhum, que é um personagem religioso e tem vários conflitos internos ali, né? pois Eu é, acho muito interessante a forma que ele trabalhou ali. eu também gosto bastante. E em Stormlight também, né? Tem a Igreja Vorinha ali. Mas a igreja Vorinha eu associo a outras coisas, que não é bem a igreja dele. Então, Ah, mas sim. definitivamente, sim. Tipo, porque a igreja Vorinha, ela tem um papel que ela mantém uma cultura que não faz muito sentido. A real é essa, mas é cultura, então as pessoas estão seguindo. E no passado ela apagou parte do passado, né? Manipulou informações para poder manter seu poder, né? Isso aí aconteceu em Rochar, né? Então eu acabo traçando paralelo com outras religiões, não bem com o Mormon, né?
E uma coisa que eu gostaria de frisar também é que para as pessoas pesquisarem também as declarações recentes dele, né? Ao invés de se apegar a coisas do passado. A gente sabe que as pessoas precisam de um tempo para aprender sobre as coisas, né? Principalmente pessoas mais velhas, né? E o Brandon mostrou que realmente mudou o pensamento dele, né? Sim. A gente tem que dar esse benefício das pessoas mudarem certos pensamentos preconceituosos, né? É que a gente não nasce sabendo tudo, né? A gente precisa de uma certa educação pra saber sobre as coisas, né? Sobre as Pois vivências é. de outras pessoas, né? Enfim. Eu acho muito diferente no caso de outros autores, né? Alguns bem famosos mesmo, que têm declarações extremamente preconceituosas. As pessoas falam: olha, você está sendo preconceituosa. E a pessoa fala: sou preconceituosa mesmo. E continua fazendo, sabe? Nossa, você tá Tem uma mesmo que ofendendo. tipo assim, ela gasta os próprios recursos dela pra Ela gasta o financiar dinheiro dela pra apagar a existência de de pessoas. pessoas. Pra Então, negar a existência de aí pessoas. Aí sim, é outra vibe, né? Eu é, acho. Mas é isso, gente. Sim, ele é mormon. Eu entendo, não, porque eu também não seria. Mas aí é cada um com o seu cada qual, né? é a fé dele, né? É um tipo de religião familiar, sabe? Tipo, é uma coisa meio de pai para filho. Tipo, um casal entra, tem filhos, os filhos são mormons, os netos são mormons, a esposa é mormon. Tipo assim, muito provavelmente a família inteira dele deve ser mormon também. Muito provavelmente, porque a maior parte das famílias são assim. Inclusive, a universidade que ele dá aula e posta aulas no YouTube é uma universidade mormon, a BYU, né? Ela é uma universidade financiada pela igreja e por doadores que a maior parte são da igreja, né? A gente tem o Enzo que ele perguntou: para ter acesso à investidura, uma fractal precisa estar por perto? Eu creio que não. É um negócio que é universal na Cosmere. É. Não precisa estar perto, não. Porque, tipo assim, a investidura daquele planeta é moldada de acordo com a fractal que está lá ou já passou por lá. Esteve. É. Às vezes tem alguns planetas aí que a fractal já não está mais naquele planeta. Mas a investidura, é possível você usar a investidura naquele planeta, mesmo se a fractal lá. Mas, assim, a partir do momento que também a pessoa adquire a habilidade de manipular uma investidura, ela, acredito eu, por indícios, que ela vai poder manipular essa investidura em qualquer lugar, independente de uma fractal perto ou não. Mas, assim, se a pessoa vai para um planeta e nesse planeta encontra uma forma de investidura, só existe essa forma de investidura lá porque, em algum momento, pelo menos uma fractal passou por lá. Né? A gente, por exemplo, tem um planeta que tem um conto, né? Aquele Silêncio na Floresta do Inferno, que tá em português. Não. Sombras nas Florestas do Inferno. Isso, Sombra da Floresta do Inferno. É um planeta que não tem mais uma fractal, né? Que a fractal ela passou por lá brevemente, mas você vê no conto que há uma investidura lá, claramente, tem uma coisa sobrenatural. Mas também é uma investidura meio esquisita, assim, também, sabe? Então, mas assim, digamos, se aquela investidura sai de lá, vai para outro lugar, aqueles seres de investidura de lá, eles vão continuar sendo o que são, sabe? Eles vão continuar tendo investidura em si. Porque a investidura, ela é tipo assim, uma energia universal da Cosmere. E ela é moldada pela fractal, mas ela existe em todo lugar da Cosmere. Inclusive, se um personagem tem a habilidade de um planeta, ele é um Mistborn. Ele tem a capacidade de gerir metais, queimar e ganhar poder. E ele vai pra Rochar, por exemplo, ele pode usar as habilidades de metal dele, que é lá de E Mistborn, achar. em Rochar. É. Então é uma coisa aí que, de acordo com o que você vai lendo vários livros da Cosmere, essas coisas vão ficando mais claras, assim, nas entrelinhas. Uhum. É a pergunta do Victor agora. Ele pergunta assim: explica o Royd. E a outra pergunta dele: Elantris sai ainda esse ano? Bora falar primeiro de Elantris, né? Gente, Elantris, a trama ainda, até onde a gente sabe, não tem os direitos. Então, não tem previsão de Pois Elantris é. por tão cedo. A não ser que ela surpreenda a gente aí, né? Mas eu acho difícil também. Vamos fazer um protesto na frente da EDO. Eu mesmo eu quero mais Mistborn Era 2 do que Elantris. Ah, com certeza. Com certeza. A Era 2 tem o Metal Perdido, né? Não, Era 2 tem
muito mais que o Metal Perdido. Não, mas é um livro que nunca veio pro Brasil, né? Ah, sim, que nunca veio pro Brasil de fato. Tem o Metal Perdido, que Então, nunca veio. aí, tipo assim, entre escolher Elantris, que já foi lançado aqui antigamente, do que a Era 2 Mistborn, que tem o Metal Perdido que não foi lançado, eu prefiro mil vezes a segunda era. Mas o Elantris é tão legal. Pode lançar todos. Eu acho que pra ter um não precisa ter o, assim, uma coisa não exclui a outra, pode ter todos. Eu acho que eventualmente Elantris vai vir pela trama. Mas Também acho que não acho. agora, não por agora. Acho que vai demorar um pouco ainda. Eu também acho que vai demorar mais. Outra Enfim. pergunta dele foi pra gente explicar o Roy, né? A gente tem um episódio sobre isso. A gente tem um episódio sobre o Royd. A gente não falou É. tudo que tem pra se falar do Royd lá, né? Depois que a A gente gente gravou, falou eu fiquei assim. superficialmente, né? É, Tinha mais informações que a gente poderia ter dado. Que é um episódio bem curtinho, né? Acho que é o menor episódio que a gente tem. é um dos mais curtos, com certeza. A gente fala do Royd nesse episódio sobre ele, suas aparições. A gente também fala dele no episódio sobre a fragmentação de Adonausium. Porque ele tava lá. Então, esses 2 episódios a gente fez assim, falando dele, do que a gente sabe das histórias, mas sem dar spoiler de nenhuma história diretamente. Porque a história do Royd, a história da Cosmere, ela é contada num subtexto. Ela não tá na trama principal de nenhuma dessas histórias. Então, enfim, lá a gente explica. Mas de forma geral, ele é uma pessoa, gente. Ele é um ser humano com capacidade de manipular a investidura. A gente não tem certeza exatamente qual que foi a primeira habilidade dele, mas ele tem várias. Ele acumulou várias ao longo dos anos. E ele tá presente em basicamente todos os livros da Cosmere, né? Livros e contos. Então uma das coisas legais da experiência de leitura é realmente ficar procurando ele, né? Porque às vezes ele tá escondido ali em um livro, ele aparece disfarçado, então é muito legal ficar procurando ele. A gente tem uma expectativa, né, que ele vai aparecer em algum momento. A próxima pergunta é do José Mário. Mistborn, História Secreta, é o livro 3.5 da primeira ou da segunda era? Sim, a resposta é sim. Pronto. Então, assim, o Brandon meio que mudou de ideia, que quando ele lançou o terceiro livro da segunda era, ele fala lá que deveria ser lido após aquele livro, né? Que tinha alguns pequenos spoilers ali. Depois de Braceletes da Perdição. Depois de Braceletes da Perdição. Mas depois de alguns anos, ele colocou no site dele lá a ordem de leitura de Mistborn. E ele bota o História Secreta como 3.5, no caso da primeira era, né? Pra ser lido depois o Herói das Eras. Que foi a ordem que eu li. Mas tem gente que discorda. Eu li depois de Braceletes e eu achei ok também. Mas acho assim, que tanto faz. eu acho que depende assim, do que você quer na hora, sabe? Por exemplo, vai ser lançado agora Mistborn. No final do ano vai ser lançado Ritmo de Guerra, né? Que tá, assim, previsto, né? Pro final do ano. É bom ter lido História Secreta antes de Ritmo de Guerra, tá? É bom. E até lá a gente não vai ter a segunda era completa aqui no Brasil também. Então, lê, cara. Se a pessoa quiser ler, pode ler. Tem um spoiler de construção de mundo que é revelado na segunda era, que aí a pessoa vai pegar lendo História Secreta, mas também não é assim um spoiler central ao plot, né, ao enredo da segunda era. Não é um spoiler assim, meu Deus, estragou a série. Não, só é um spoiler de uma revelação. É só um temperinho no final ali. É a última frase do Bracelete. Que vai ter outro sentido se você ler depois ou antes. Tipo assim, só vai inverter uma revelação que tem lá. Quando eu fui ler, eu já li. Eu li depois de Braceletes da Perdição. Mas eu já li sabendo do spoiler. Porque o pessoal acaba fazendo spoiler no Twitter. Aí eu Cara, eu não acabei peguei esse spoiler. Gente, quando esse livro for lançado, real, fechem o Twitter. Eu acho que pela grandiosidade desse spoiler, pouca gente pegou ele, tá? Eu conheço algumas pessoas que pegaram antes de ler. Geralmente o pessoal acaba escondendo o spoiler. Mas tem gente que, não sei se é mal Não, tem gente que é sem noção, velho. Tem gente que é muito sem noção. Aí acaba falando. A pessoa acha que todo mundo na timeline dele já leu tudo que ele leu. Aí fica lá, mandando spoiler, inclusive de lançamento, tá? Cara, eu lembro da época de The Lost Metal,
Tá, tipo assim, na semana do lançamento, eu tava nem na metade do livro. Alguém leu e postou um spoiler do final, sabe? E eu Nossa, sei isso é quem foi, até sacanagem. hoje eu tenho uma raiva daquela pessoa. Passou assim, Nossa. meu olho bateu em cima, assim, do tweet, sabe? Não, Falei, Falando nossa. em spoiler, eu levei spoiler de Trash, uma menina no Twitter. Eu sei até hoje quem é essa pessoa. Eu acho que é a mesma pessoa, viu, Lu, que a gente tá falando. é provável. É porque essas pessoas que fazem isso, geralmente é a mesma pessoa mesmo que faz, tá? Tipo assim, não é. Ai, nossa, escapou, gente. Dessa vez nunca mais vou fazer. Não, a pessoa faz sempre, né? Então, tem umas pessoas assim que eu acho muito legal de interagir, conversar e tal. Mas quando tem lançamento, eu silencio. Mas assim, gente, o História Secreta é um livro que respinga em outros livros da Cosmere, né? Respinga em Ritmo de Guerra, respinga em Wind and True também, que é o quinto livro. The Lost Metal, Metal Perdido também. Então, em todos esses lançamentos, quando lançar aqui no Brasil, qualquer um deles, sai do Twitter por uma semana, sai um pouco da rede social, porque tem gente que é sem noção, gente. E como esse livro vai sair agora já, eu recomendo a pessoa ler logo. Eu não Lê recomendo a pessoa esperar tanto, logo. não. Tipo assim, ano que vem, sendo que vai sair Ritmo de Guerra antes, não sei. Eu preferia ler logo. Pior que nesse momento eu também acho que é melhor ler logo. Eu também tô achando melhor ler logo, porque a revelação de História Secreta é meio bombástica, assim, principalmente pra quem já criou um apego emocional, sabe? Então, Para mim, o melhor conselho pra Cosme é isso. Leia o que você tiver afim e quando tiver afim. Não quero essa pressão de ficar tipo, querendo ler tudo de uma vez, querer seguir estritamente uma ordem específica, mas não, lê o que você tiver vontade. uhum, daí é essencial, assim, porque, querendo ou não, gente, ler é uma coisa que a gente faz por entretenimento, né, assim, de forma geral, assim, eu pelo menos não trabalho com isso, né, tenho aqui esse podcast, mas é um hobby nosso, não é o meu trabalho. Então, assim, eu leio pra me divertir. Então, se eu não tô afim de ler um negócio, eu não vou ler. Se eu tô afim de ler outra coisa agora, tipo, nossa, não vou ler agora Warbreaker, porque me falaram que antes de ler Warbreaker eu tenho que ler, sei lá, Mistborn. Não, eu quero ler Warbreaker, eu vou ler Warbreaker logo. Ponto, sabe? Eu quero ler Caminho dos Reis, eu vou pra Caminho dos Reis logo. Não, porque antes de ler Sacramentador eu tenho que ler Warbreaker. Não, gente, se você quiser, você não lê Warbreaker e lê Sacramentador, é isso aí, segue em frente, se divirta. Às vezes tem revelações que você, tipo assim, só vai se tocar depois que você lê outro livro e, tipo assim, às vezes só vai inverter a ordem É. de acontecimentos, sabe? E, tipo assim, tudo bem também. E qualquer coisa tem a gente aqui, né, que tem uns episódios nossos que a gente explicita algumas coisas que são de interações entre livros, então, se você não pegou, pode ser que a gente também te auxilie com isso aí. Qualquer dúvida pode perguntar que a gente responde ou pra você na DM, em algum comentário, ou aqui no podcast mesmo, em algum episódio como esse aqui, né? Sim. A pergunta aqui do Matheus. Como vai funcionar o dado de plot do Cosmere RPG? Bom, o dado de plot, eu acho que ficou traduzido como dado de trama. Aí, como é que vai funcionar? Quando vai fazer... Porque o RPG ele é com base no D20. Aí, quando vai fazer um teste, aí se esse teste for numa parte mais dramática, mais arriscada ou mais crítica para a trama, aí você coloca o dado de trama junto com a rolagem do D20. Aí o que é que ele adiciona a mais? Tem 3 alternativas: a oportunidade, não acontece nada e complicação. Na oportunidade mesmo se você suceder a fazer o teste do D20 ou falhar, você vai experimentar uma coisa positiva. Nada o teste funciona como é bem entendido. Tirei 20, vai ser 20 e acabou. Tirei 10, vai ser 10 e acabou. Na complicação, eles adicionam bônus, mas sofre um negócio negativo. Eles podem adicionar um +2 ou um +4 no bônus, mas sofre um side effect negativo. E é isso. Isso. O dado de trama.
Eu acho que esse dado existe no sentido de não deixar respostas tão secas, sabe? Tipo assim, de trazer algo inesperado dentro da jornada, sabe? Do RPG. Mas a gente vai poder conversar mais sobre isso no episódio com a galera da Tria, né? Que com certeza eles vão conseguir explicar isso e tudo. Inclusive, ia ter a live deles semana passada, né? Só que deu um ruim federal lá, que o áudio ficou horrível. E aí eles vão fazer essa semana, dia 24. Depois de amanhã. No caso, porque a gente tá gravando segunda-feira. Então, quando vocês ouvirem esse episódio, essa live já vai ter ocorrido. Então vocês podem ir lá e ver o que foi que eles trouxeram de novidade, né? De explicação do RPG, enfim. Com certeza a gente vai trazer alguma atualização sobre isso também. A Juliana perguntou também, né? Qual foi o primeiro livro da Cosmere que cada um leu? Foi uma boa experiência? Bom, o primeiro episódio do podcast a gente respondeu essa pergunta, mas basicamente eu comecei por Mistborn. Pra mim foi a melhor porta de entrada pra ler Cosmere. Até hoje é um dos meus favoritos, assim, da Cosmere. Comigo também foi Mistborn, o Império Final, que agora é só Mistborn. Eu comecei com esse livro porque eu queria pegar todas as conexões que tinha em Stormlight. Aí eu comecei com Mistborn e eu não me arrependo. Foi uma decisão muito boa. Inclusive a gente recomenda que comece por Mistborn. Uhum. Eu nem sabia da existência da Cosmere quando eu comecei a ler. Eu simplesmente li como se fosse um livro de fantasia e pronto. Depois que eu terminei o terceiro, que eu vi que tinha Cosmere, aí eu fui ler Elantris, Lawbreaker e enfim. Eu comecei por Caminho dos Reis, foi uma experiência excelente. Tanto que eu fiquei completamente alucinada, eu li os 3 primeiros livros de uma vez. Antes de eu começar a ler, eu já sabia que existia Cosmere, porque eu tava frequentando o Booktube gringo, né, na época. Só que eu não tava afim de ler Mistborn, não tava afim de ler os outros livros também, aí eu comecei por The Way of Kings, Caminho dos Reis. Experiência excelente, tá? Eu li tudo fora da ordem, tá, gente? Assim, no primeiro episódio que o Nery falou aqui, a gente conta a nossa ordem de leitura. A minha é a mais doida entre nós, né? Mas lá, inclusive, a gente dá uma ordem de leitura pra quem quer ler, né? Uma ideia de ordem. Mas como toda ordem de leitura, a gente, inclusive, já falou disso aqui hoje, é apenas uma ideia. Não precisa seguir. Eu mesmo não segui ordem nenhuma. Fui completamente seguindo meu coração, lendo a Cosmere. E a experiência foi boa, né? Pô, excelente, né? Tô aqui até hoje. Então, Tipo assim, eu comecei pela minha saga favorita, o que é uma bênção, mas também uma maldição, né? Que começar pelo melhor livro é meio puxado, assim, às você vezes, tem que né? voltar, né? Regredir um pouquinho. Você regride um pouquinho depois. Tanto que eu tô muito animada pra nossa releitura de Mistborn, porque quando eu li Mistborn a primeira vez, eu tinha acabado de ler Sacramentadora. Nossa. Então, assim, eu tava lá em cima, sabe? Lá no Caiu um alto. pouquinho, assim. Tipo assim, vendo o Brandon com personagens femininas fortes, com... Ai, nossa, uma construção de personagens sensacional, relacionamentos bem construídos, legais. E aí eu fui ler Mistborn, que, assim, o meu primeiro comentário foi tipo assim, cara, a Vin e um monte de macho, Um sabe? bocado de véi com Um a monte de mina, velho. uma Mas é mendiga, bom, a tá, pobre. gente? Mistborn é bom. Mas é isso, eu tô animada pra reler, porque eu achava que eu tava indo sem expectativas pra Mistborn, mas eu acho que em partes isso me afetou, sabe? De ter esse contraste entre Sacramentadora e Império Final, que hoje é só Mistborn, né? Rafael perguntou, a trama está com os direitos do Arcano Unbounded? Sim. O que ela está fazendo com esses direitos fica aí no Não ar, porque a sabia. gente não sabe. Ela vai lançar a História Secreta, né? Que também tá no Arcano Unbounded. Aí a gente também não tem previsão nenhuma de lançamento. É. Não sabe ainda como é que vai ser, né? Se vai ficar pro ano que vem ou se vai ficar pra 2027. Não sabemos. E é isso. A gente sabe que eles têm os direitos, mas não tem previsão de lançamento ainda. Como eles vão lançar o História Secreta separado, sei lá, eu gostaria que eles lançassem Ed Dancer também, sabe? Depois Downshard, né? Que são as novelas entre
entre as histórias de Sacramentadora, de Caminho dos Reis. Que Sim, são são. dois contos aí, né, que se passam entre os livros de Stormlight. E que eles são Isso. importantes também, né, pra trama ali. Uhum. E até Mas agora a gente é, não teve em português. pois Pra é. mim, eu prefiro eles lançarem o Arcana Unbounded. Ah, É, com certeza. eu acho que economiza mais, né? Porque tá tudo num lugar só. Só que já que eles vão lançar separado, tem uns que merecem serem lançados separados, sabe? Também, além do Arcana Unbounded. Né? Tipo Downshard, tipo Emperor Soul, tipo Ed Dancer, merece. Não, Emperor Soul com certeza merecia uma edição Separada. bem trabalhada, sabe? A Dai perguntou: começar Cosmi por Mistborn é uma boa? É uma ótima. Com certeza. Eu comecei por Mistborn, o Gugu também. E foi uma das melhores experiências, sim, na Cosmi. Pra começar, você pode começar por Mistborn ou Wallbreaker. Pra mim, essas são as melhores portas de entrada, assim. Também pode começar por Elantris, pode começar por Caminho dos Reis. Eu acho que, no caso de Mistborn, tem dois fatores que fazem ser muito bom para entrar. Primeiro, porque, digamos assim, é bem no começo da escrita do Brandon, sabe? Então, você vai vendo a evolução do autor ao longo da sua leitura. Então, não tem, assim, uma queda de qualidade, mas sim uma crescente. E também porque é uma história muito fundamental da Cosmere, sabe? Então, digamos assim, a Cosmere, o Breno diz que tem três pilares, né? Que é Mistborn, os Relatos da Guerra das Tempestades e Elantris. Elantris vai ter continuação mais pra frente, então a gente vai entender isso melhor, né? Porque até agora eu ainda não entendo bem isso. Mas Mistborn, claramente, assim, a galera de lá tá envolvida em várias paradas pela Cosmere. E para além disso, também, por que a gente recomenda mais Mistborn do que Elantris, por exemplo? Porque eu acredito que Mistborn, pela trama da história, ela tem mais chance de cativar mais leitores do que Elantris. Elantris ainda divide muitas opiniões. Tipo, eu gosto muito de Elantris, mas eu conheço pessoas que acharam Elantris muito chato, sabe? Que acharam, mediano pra ruim, sabe? Agora, eu achei bom, de verdade, assim. Eu acho que eu dei 4 estrelas, por aí. Eu gostei. Eu ia falar justamente isso que você falou. Mistborn é uma história muito cativante. É, As coisas acontecem muito rápido, assim. O tempo todo tá acontecendo alguma coisa, uma luta, uma confusão, tem um plot sendo desenvolvido. sim. Então, e os personagens, odeio ou não, são muito marcantes. São É. muito marcantes. Você vê que gente que leu há 10 anos atrás até hoje cita esses personagens, sabe? Enfim, A eu Raquel tá acho que cheia de cadela por aí. Mistborn é muito cativante. E eu acho que te empolga mais do que Elantris, por exemplo. Elantris é um livro bom. Uhum, Mas eu acho que pra primeira leitura, pra, tipo assim, te dar motivação pra ler os próximos, eu acho que Mistborn trabalha isso melhor. uhum, também. Outra coisa, as cenas de batalha em Mistborn é muito boas. Você imagina as cenas na sua cabeça. Dá quase um nó no meu cérebro, mas são boas mesmo. Chega uma hora que eu não sei nem mais o que é pra cima, o que é pra baixo, o que é pro lado, o que é pro E puxa, outro. empurra metal, e empurra Puxa, moeda e joga pra empurra, lá. queima. Sei lá, velho. Vamos. Tá batendo. Poxa, ela ganhou. Essa aqui ela ganhou. Pronto, é isso. Mas eu sou meio assim pra qualquer cena de luta, seja da forma que for. Tipo assim, eu não consigo, não prende muito minha atenção. Mas Mistborn tem algumas cenas muito empolgantes de luta. Bom, a próxima pergunta é do Lucas. Ele perguntou: existem esprenos em outros planetas da Cosmere ou eles são exclusivos de Rochar? Assim, a gente fez um episódio sobre esprenos, né? Acho que é o episódio anterior a esse, quando você exclui o plantão, né? Que a gente fez. 2 episódios atrás. 2 episódios atrás. Só que aquele episódio tem spoiler de Sacramentadora. Mas assim, a manifestação, o espreno, né? Que o espreno é uma manifestação de uma investidura, ela é uma manifestação nativa de Rochar. Ela é de lá. Não tem outro lugar da Cosmere que a investidura se manifestou de uma forma idêntica, sabe? Agora, tem umas coisas meio parecidas, né? Em Elantris mesmo tem aqueles Aeons, né? Que são parecidos. Acho que só isso que eu consigo pensar que é parecido. Tem mais alguma coisa assim? É Sions, não? Sions, isso.
Aeon é o símbolo deles. É. Skadi também. Que tem dois lá, que tem Sim. os Teons e os Skadi. Isso. Mas assim, Espreno do jeito que é em Rochar é nativo de lá. Agora, se tem Espreno em outro planeta, ele veio de Rochar. Agora, é isso. Não vamos falar mais nada. É isso. Ficaram escalados a partir de agora. Silêncio agora, por favor. Próxima pergunta. Pergunta agora do Samuel. O que se sabe sobre Shay-Chan, que é de Elantris? É duas coisas. Primeiro, tem que ser da nação de Jindô, e as magias de Elantris, o sistema de magia, depende da localização. Aí, o Shay-Chan é uma delas. Você tem que nascer na nação de Jindô. E, basicamente, você fica fazendo os movimentos de artes marciais como se fosse uma dança mesmo. Você fica lá fazendo os movimentos. E à medida que faz o movimento lá, vai ganhando velocidade, vai ganhando, fazendo os padrões lá. Aí a pessoa ganha super força, ganha essas coisas. É tipo um Tai Chi Chuan mágico. Não, que Tai Chi Chuan é literalmente isso. As pessoas começam fazendo sozinhas os movimentos, aí vai ganhando prática, vai acelerando. Daqui a pouco o cara tá fazendo super rápido, assim. E as pessoas geralmente são super fortes, né, que fazem Tai Chi. Só que com magia. Investidura. A Isabela perguntou: é necessário um espreno para se tornar um cavaleiro radiante? Sim, né? Pra pessoa se tornar um radiante, ela precisa fazer o juramento pra fazer o laço na réu, né? Que é uma coisa que a gente falou no episódio sobre os esprenos. Que a Bia já falou, que é 2 episódios atrás. Então Também a pessoa se liga Desculpa, no episódio de Cavaleiros Radiantes, né? Isso, também tem no episódio de Cavaleiros Radiantes. Então a pessoa faz o juramento, se liga ao espreno e meio que eles fazem uma troca, né? O espreno meio que ganha ciência e o Cavaleiro Radiante ganha os poderes, né? Que são concedidos pelo espreno, que consequentemente vem da fractal. Isso. Agora, Basicamente é isso. tem como ter os poderes parecidos com os de Cavaleiros Radiantes sem se conectar a um espreno, só que aí a pessoa não vai ser um Cavaleiro Radiante, né? Que é quando a pessoa ela tá portando uma espada de um arauto, que é chamada de Uma espada de honra. Aí a pessoa ganha poderes bem parecidos com os dos Cavaleiros Radiantes, só que tem algumas diferenças. E a gente já presenciou isso, né? Já em Caminho dos Reis. Uhum. A gente vê que tem um personagem ali que ele tá usando uma espada de honra e é concedido pra ele aqueles poderes porque ele está portando aquela espada, né? Sim. Bom, gente, respondendo suas perguntas de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora nós vamos para nossas recomendações. Gente, no último episódio eu recomendei o jogo de The Last of Us Parte 2, que eu tava jogando, né? De novo. Terminei de jogar, assisti ontem o segundo episódio da segunda temporada. E você já deve saber, né? Se você já está assistindo The Last of Us, o que é que aconteceu, né? Foi o fatídico episódio do jogo de golfe. E eu gostei muito do episódio, velho. Muito mesmo. Eu achei que a série trabalhou de uma forma... Tipo assim, eu tenho algumas críticas em alguns pontinhos ali, mas no geral eu gostei bastante. A parte de Jackson lá sendo invadida, muito bom. Muito bem feito. E aquela cena lá, né? A fatídica cena. Eu achei muito boa também. A atuação da Abby, eu gostei muito. Apesar de preferir ela musculosa como no jogo, porque tem uma motivação pra isso. A atriz é bem magrinha ali. Mas enfim, no geral eu gostei bastante. As atuações estão, tipo assim, surreais. A Bella Ramsey mesmo, apesar de não parecer tanto fisicamente com a personagem do jogo, a atuação dela passa muita verdade, passa muita emoção. A cena final mesmo, tipo assim, surreal de bom. Eu recomendo The Last of Us, segunda temporada. Gugu? Olha, não teve nada que eu assisti, nem li, nem fiz nada nesses últimos dias. A única coisa que eu vi foi a última temporada de A Roda do Tempo, que eu já tinha falado, mas agora ela acabou. Acabou bem? Aí, o que é que eu posso dizer dela? É que foi muito boa, foi a melhor das 3 temporadas.
Eles avançaram bastante na história e é isso aí, gostei bastante. Eles adaptaram o quarto livro? Ou o terceiro e o quarto, né? Junto? Eu não, Eles, não sei. eles meio que pularam o terceiro, adaptaram coisa do quarto e do quinto livro. Ah, sim, entendi. Bom, gente, minha recomendação é um livro que eu terminei de ler esses dias, tá? Porque eu tô em ressaca literária, tipo, não tô conseguindo andar com minhas leituras. Acho que muito porque voltou a minha rotina ao normal e, enfim, ainda não tô conseguindo conciliar bem com leitura. E aí, que geralmente quando tô de ressaca, eu vou pra uma romantasia ou pra um livro de romance, muitas vezes, porque é um tipo de leitura que, assim, geralmente flui muito bem, sabe? Tipo, eu vou lendo sem precisar gastar muito pensamento, eu só vou ali acompanhando um romancezinho que, gosto muito. Não sou uma ávida leitora de fantasia, de romantasia, então eu tenho que estar num humor bem específico para ler. E eu escolhi ler Quicksilver, depois de ver a indicação da Tamires do Resenha dos Sonhos, no canal do YouTube dela, ela fez um vídeo sobre. E assim, cara, não é que é bom? Tipo assim, eu não precisei desligar meu cérebro pra achar bom. Tipo, eu tava lendo, tava vendo lá o romance, né? Desenrolando aquela coisa assim, mais 18, aquele clima sensual no ar, mas, para além disso, eu também achei a parte fantástica bem legal. Tipo, bem feita, sabe? Interessante, engajante. Eu quero saber um pouco mais sobre esse mundo. Porque muitas vezes, quando eu vou ler uma romantasia, eu foco mais no casal e deixo de lado a construção de mundo, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu foco mais no casal e deixo de lado a construção de mundo, porque muitas vezes a autora ela é boa numa coisa, mas não necessariamente boa na outra, sabe? E nesse caso eu achei bom os dois. Eu gostei do desenvolvimento do casal, apesar de que eu acho que o cara poderia ter mostrado seu lado cativante e não moreno, lindo, gostoso, alto, obscuro um pouco antes, sabe? Porque ele começa a ser uma pessoa realmente agradável lá pros 80%. Poderia ser um pouco antes, eu acho. Mas, enfim, é satisfatório o final. Sim, estamos falando aqui de um interesse romântico, que tem todas as características clichês, né? Ele é um moreno, alto, sombrio, que controla as sombras, e, enfim. Mas eu gostei muito da protagonista em especial, porque ela não deita pra ele. Eu não tô falando literalmente, tô falando metaforicamente. Não deita pra ele assim, tipo, por nada, sabe? Tipo, ela tem um passado e o passado dela conta pras decisões dela. Tipo, ela não larga o passado dela porque ele quer, então é isso aí, vamos pra frente, não é isso. Então, é isso, me surpreendeu, foi uma boa leitura. O nome é Quicksilver, da Kali Hart. Vai ser lançado aqui no Brasil, mas eu ainda não sei quando, nem qual editora, tá? Mas eu acho que tá prevista pra esse ano ou pro ano que vem. A capa é horrorosa, muito feia. Vou mostrar aqui pros meninos. Não sei se dá pra ver. Não, é feio mesmo. Eu vou mandar lá no grupo depois, mas é horrorosa a capa, gente. É assim, um trabalho terrível. Parece que o livro é muito ruim por causa dessa capa. Mas o livro é bom, foi uma romantasia que eu gostei. Bom, mas do que se trata o livro, né? Quicksilver fala sobre uma garota que ela é humana e ela vive num mundo que só tem humanos e que a magia está sendo caçada, porque no passado existiam feéricos nesse mundo, mas eles saíram de lá e esse canal, né, de comunicação entre o mundo dos humanos e dos feéricos foi fechado. Mas acaba que alguns humanos têm magia, provavelmente por ter algum sangue feérico na família, né? Essa menina, que é a protagonista, né, o nome dela é Saeris, ela é uma ladra, porque, tipo assim, na condição que ela vive num local que é chamado de A Terceira, né? Que é, tipo, a casta mais baixa da sociedade. Tipo, é como se fosse uma área do reino e que todo mundo lá, assim, vive numa condição meio miserável, porque a água é extremamente valiosa. Então, eles recebem porções de água, cada cidadão, e eles têm que se contentar com aquilo no dia. E acaba que nunca é o suficiente para os habitantes da terceira, sabe? É sempre menos do que eles precisam de fato para viver. Então ela mesma fala, a protagonista, né, que para conseguir viver bem assim, tipo, bem entre aspas, né, mas ter uma quantidade de água suficiente para viver,
só resta eles venderem o próprio corpo, no caso prostituição, ou no caso participar de brigas para entretenimento de alguns e acabar ganhando água dentro de uma parada de aposta, ou roubar. E aí ela é uma ladra que realmente rouba, que eu gosto de frisar, e que ela realmente dá valor à própria vida. Então, tipo, se ela se encontra numa situação de que é vida ou morte, ela mata, e é isso aí. E a história começa quando ela tá roubando, né, ela foi roubar e aí que ela encontrou uma pessoa da guarda da rainha. E esses guardas, eles utilizam a armadura dourada e ela, tipo assim, a luva, assim, da armadura sai dele, né, no conflito com ela, né, ela enfia uma faca nele e tal, e ela pega esse pedaço de armadura e sai correndo e leva pra terceira de volta. Só que nessa, chegando lá, os amigos dela, todo mundo que soube, né, que ela pegou esse pedaço de armadura, fala assim, cara, devolve isso, não importa a consequência, vai ser muito pior se você manter isso aqui, a gente vai se ferrar, porque eles vão cair pra cima da gente, retaliando a todos, não só a você. E o plano inicial dela era derreter esse pedaço de armadura pra utilizar o metal dela pra vender, e aí conseguir dinheiro pra comprar mais água. Só que aí, nesse meio tempo, acontecem coisas que aí ela tem que fugir de novo desses guardas, porque eles encontram ela, só que ela é capturada e ela é levada para dentro do castelo. E lá ela é levada para um lugar no castelo que tem, assim, uma espada e um piso metálico. E aí acontecem outras coisas que ela consegue sacar essa espada. Quando ela saca essa espada, esse metal, ele se liquefaz e ela entra e ele vira meio um portal. E ela vai parar em outro lugar. Tipo, ela entra numa piscina de metal e vai parar no mundo dos feéricos. E, enfim, aí outras coisas acontecem. Daí pra frente a história é romantasia, tá, gente? Então tem uma trama fantástica e tem uma trama romântica ao mesmo tempo, né? Aquela coisa do homem de passado obscuro, e ela também tem um passado merda, mas eu gosto que ela se prende no passado dela, tipo, ela não descarta o passado dela, toma as decisões conforme o que ela viveu, sabe? E ela não é burra. Tipo, o que ela não faz é porque, de fato, ela não sabe fazer. Não é porque a solução é óbvia e ela não tentou ainda, sabe? Enfim, gostei muito, fica aí a recomendação. Ah, sim, é mais 18, tá? Explícito. Estejam avisados. Estejam avisados. Se você é de menor, melhor não. E é isso, gente. Se você quiser que a gente faça outro FAQ, só que com spoiler, comenta aí. Comenta sua pergunta no post que a gente vai deixar no Instagram, no YouTube, no Spotify. Deixe sugestões também de temas, né, que você quer ver aqui no Telepena. Você quer ver mais temas malucos, episódios malucos, como aquele que a gente escolheu o melhor livro da Cosmi? Comenta aí. Você quer mais episódio contando sobre a história do passado de algum planeta, sobre algum tema específico, sobre o sistema de magia, sei lá. Algum tema específico que você quer ver aqui que a gente fale? Comenta aí. Sim. Siga a gente em todas as redes sociais, tá? A gente é @telepenapodcast. E se você estiver vendo no YouTube, curta e mande pra alguém que você sabe que tá lendo a Cosmere, que talvez se interesse, ou que tem dúvidas que a gente respondeu nesse episódio ou no outro. Também no Spotify, avalie a gente. Lá tem a opção, depois que você ouvir um episódio, você pode dar umas estrelinhas lá pra gente. Se quiser dar 5 estrelas, a gente agradece. Siga também o Stormlight Brasil no Instagram e no Twitter. Siga também o Cosmi Central no Instagram e no Twitter. É isto. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.